Então, meus amigos, meus irmãos, vamos serenando nossas mentes, nossos corações, elevando nossos pensamentos ao Pai, ao nosso amigo maior, Jesus, como Ele nos alertou, quando duas ou mais pessoas estivessem reunidas em seu nome, entre elas Ele estaria. Então tenhamos a certeza, Ele está no nosso meio, nos trazendo a paz, nos trazendo a harmonia, nos trazendo o entendimento, e também permitindo que a espiritualidade superior nos acompanhe nesse momento de aprendizado, nesse banquete divino que estaremos por receber. Pedimos então aos nossos protetores, ao anjo guardião de cada um de nós, que conosco permaneça, que nos intua, nos harmonize, fazendo com que possamos assimilar essa palestra que nos será proferida nesse momento, para que consigamos entendê-la e mais, para que possamos colocá-la em prática. Em cada uma dessas palavras de paz, de luz que nos serão passadas. Também pedimos por aqueles nossos irmãos que não puderam comparecer na noite de hoje, esse banquete divino de luz que estaremos recebendo. E também os recebam em vossos lares, vossos corações. Se sintam calmos e serenos com toda essa luz que vão receber. Também pedimos a espiritualidade maior que nos acompanhe, que acompanhe a nossa palestrante, o seu anjo guardião, que a intua, que seja dita aquelas palavras necessárias a todos nós, para o nosso crescimento, iluminar a nossa jornada em direção ao alto, em direção ao Pai. Também pedimos ao mentor espiritual do nosso grupo e sua equipe, Miramês, que conosco permaneça, nos auxiliando nesse aprendizado, e que esse momento de harmonia, de paz, de amor, consigamos transportá-lo para os nossos lares, para os nossos irmãos, aqueles que conosco convivem, em nosso lar, em nosso meio de trabalho, em nosso meio de amizades e vizinhanças, que todos recebam esses bálsamos de paz, de amor. E assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite, Denise. Boa noite, Kátia. Sejam bem-vindas. Então, hoje vai ser o encerramento do nosso ano, com a palestra da nossa querida irmã Nair, e depois faremos um breve recesso e voltaremos, então, em fevereiro, porque eu acho muito longo esse período de ficar de dezembro a março sem o estudo, sem essa confraternização. O grupo de estudo é uma confraternização de almas, né? Então, a gente, para sempre manter esse foco, sempre a nossa mente sempre voltada para o bem, para o alto, essa nossa troca que nós temos no nosso grupo, uma troca fraterna muito, muito gostosa. Então, hoje, vamos encerrar o nosso ano com a palestra da nossa querida irmã Nair. A Nair é um espírito de uma moral muito elevada, porque eu conheço a Nair há vários anos, como eu estava comentando antes. A Nair foi uma das primeiras facilitadoras do grupo de estudo em que eu participava, e garanto para vocês que foi um aprendizado muito grande conviver com a Nair, os seus ensinamentos, o seu exemplo. A Nair já está há muitos anos labutando no meio espírita, né? Na União Municipal Espírita, na Federação Gaúcha de Espírita. Então, é uma pessoa que tem um profundo conhecimento da doutrina espírita, e não só o conhecimento,
a Nair tem a prática também, porque só o conhecimento não basta, né? Então, a Nair, como ela mesmo diz, né, ela está presidente da Sociedade Espírita Caritas de Passo Fundo, e ela também está multiplicadora da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, nas áreas da mediunidade e das lideranças espíritas. Então, o tema hoje da palestra da Nair vai ser os convites de Jesus. Eu tenho certeza que ela nos abrilhantará com essa magnífica palestra e que tenhamos todos, então, condições de tirar proveito do que nos vai ser passado. Nair, te passo, então, a palavra, minha amiga. Certo, Daniel. Eu agradeço o convite. E assim, ó, cortem pela metade os elogios, porque é bondade do Daniel, né? Eu escolhi esse tema, amigos, para refletirmos, porque é a semana do Natal, né? E nós temos que trazer o Cristo aos nossos corações. Por que falar dos convites de Jesus, amigos? Porque percebemos as instabilidades do mundo, mas não só do mundo externo, mas do nosso mundo interno. Nós vivemos momento de instabilidade emocional com todos os acontecimentos que estão ocorrendo no nosso planeta. Então, é um momento de nós silenciarmos as nossas imperfeições e transformá-las em virtudes. Esse é um dos convites. Por quê, amigos? Porque estamos num momento doloroso e necessário da transição. Então, o convite é deixar para trás o homem, a mulher velha, para que surja o novo ser, um ser mais humanizado, um ser mais tolerante, um ser mais amoroso, mais empático, mais fraterno. E estamos nesse momento que é doloroso e necessário. Num processo, meus irmãos, esse momento que nós estamos vivendo, com todas as mudanças que estão ocorrendo, com todos os desafios que estão sendo necessários, é um processo educativo e renovador. Exatamente na linha de libertação nos fala Dr. Bezerra de Menezes. Em 2011, Dr. Bezerra de Menezes nos traz uma mensagem pela psicografia do Divaldo, chamada Momentos Decisivos, onde ele nos fala que nós estamos no limiar, nessa linha de libertação no momento da transição planetária. E ele diz que nesse momento, nós que estamos encarnados na Terra, é um momento decisivo para nós fazermos essa transformação, essa renovação. Porque agora nós já estamos naquele período que, quando nós retornarmos para o mundo espiritual, talvez nós não cheguemos a reencarnar na Terra, porque a gente não sabe como estamos no nosso mundo íntimo, nas nossas estabilidades morais e emocionais. Então, ele nos diz que é um momento decisivo porque nós estamos aqui, no limiar, na linha, e a linha é muito tênue entre o que é correto e o que não é correto. Então, ele nos fala que para cá são os arrastamentos, onde nós não precisamos fazer nenhum esforço. Basta nós, como um carro sem freio, descermos ladeira abaixo. Os arrastamentos, o que são os arrastamentos, meus amigos? São os convites que o mundo nos faz. Então, nós nos deixamos levar pelos convites do mundo, pelas facilidades do mundo, pelos prazeres do mundo. Não precisamos fazermos esforços. Mas, para este lado de cá, está o momento da renovação. Está o bem, para cá é o mal, para cá é o bem.
Para continuarmos no mal, nos arrastamentos, não precisamos fazer esforços. Para adentrarmos no mundo de regeneração, no mundo onde o bem vai preponderar, nós temos que fazer esforços muito grandes para permanecermos fraternos, empáticos, humanizados, tolerantes. Temos que vencer o quê, amigos? Vencer as nossas más tendências. Então, esse é o momento de transformação, de renovação que o mundo onde nós estamos inseridos está nos fazendo. E eles também, os espíritos, vão nos dizer que entre a renovação e a educação, ela vem a libertação para nós irmos nos despojando dos antigos hábitos viciosos que nós temos. Basta nós olharmos para as nossas atitudes e vamos descobrindo quanto nós ainda estamos arraigados nos nossos hábitos viciosos. Um hábito vicioso, amigos: reclamar, lamentar, vitimizar, se sentir pobre, pequeno, fraco. É um hábito vicioso. Então, é um momento da firmeza, é um momento da decisão, é um momento que nós estamos aqui fazendo escolha para o nosso futuro. Eu decido o meu futuro. Não são os outros que decidem o meu futuro, sou eu. Então, eu pergunto a vocês: se hoje lêssemos num jornal ou ouvíssemos num telejornal uma oferta de emprego, uma oferta de trabalho dizendo o seguinte: novas oportunidades para a transformação do mundo, você aceitaria? Se lêssemos uma oferta de emprego para a transformação do mundo, nós aceitaríamos? Pois essa oferta, amigos, já nos foi feita há 2000 anos atrás, nas circunvizinhanças de Cafarnaum, às margens do Tiberíades. Jesus se dirige a um grupo de pescadores, a Simão e a André. É a primeira oferta de trabalho, de emprego para a transformação do mundo. Olha o convite que Jesus nos faz. Dirige-se a Simão e a André, mas esse convite é estendido para toda a humanidade. Que convite é esse? Quereis ser meus discípulos? É o primeiro convite. Não pense que ele fez somente a Simão e a André. Ele continua a nos fazer esses convites. Se nós queremos ser os seus discípulos, os seus apóstolos, que foram os que levaram o cristianismo além fronteira do universo aonde eles estavam inseridos. Então, se Jesus faz uma oferta de trabalho, uma oferta de emprego, será que Jesus tem um plano de trabalho para aqueles que ele convida a trabalharem para a transformação do mundo? Sim, ele tem um plano de trabalho para nós, vigente nos dias de hoje. E se nós estudarmos sobre liderança, eu trabalho na área da liderança, sou uma das divulgadoras da área da liderança da Fergus, onde a gente trabalha liderança servidora, que está se espalhando por todas as federativas do Brasil e já está se expandindo pelo mundo, porque já há multiplicação
da formação de lideranças espíritas servidoras para servir aos propósitos do Cristo na divulgação da doutrina consoladora. Que requisitos Jesus nos pede? Qual é o seu plano de trabalho? Ele diz: quando ele passa por Jerusalém, e um dos sacerdotes fariseus está diante do templo e olha para aquele homem majestoso, iluminado pela luz do sol, porque a sua aura, as suas vibrações se irradiavam e se irradiam por todo o planeta. Pergunta o fariseu, debochado, irônico, que fazem em Jerusalém, Nazareno? E Jesus diz: venho da parte de Deus, meu Pai e nosso Pai, e vos convido para trabalhar pela instituição do reino dos céus na terra, do reino dos céus dentro do coração da humanidade. Então, o plano de trabalho de Jesus é instituir o reino dos céus no coração de cada um dos seres que habitam o planeta Terra, nos dois planos da vida. Venho da parte de Deus, meu Pai e nosso Pai, e vos convido a trabalhar na instituição do reino dos céus no coração da criatura. É o plano de trabalho de Jesus. Para nós nos engajarmos nesse plano, temos que estar dispostos a instituir o reino de Deus na nossa intimidade. Muitas vezes, amigos, principalmente quando não temos o conhecimento espírita, ficamos esperando morrer, ou ficamos imaginando quando morrer nós iremos para o céu. Onde é o céu, amigos? Onde está o céu? O céu é em cima, o céu é embaixo? Hoje a astrofísica nos fala que não há em cima e não há embaixo. Há um constante movimento, uma rotação de tudo. O reino dos céus é na nossa intimidade. É esse o plano de trabalho de Jesus. Então, nós vamos compreendendo que o plano de trabalho de Jesus é coletivo e colaborativo. Coletivo, porque eu não cresço sozinha. Eu não desenvolvo o meu potencial se eu não me relacionar com o meu próximo. É nas relações que nós vamos transformando o universo onde nós estamos inseridos. Porque não é o planeta Terra que tem que mudar, é o ser que habita o planeta Terra que, ao mudar, ao se transformar, ao se libertar dos seus hábitos viciosos, o planeta automaticamente ele vai se ajustando, se harmonizando e cumprindo seu papel, porque ele também traz um programa de crescimento e evolutivo. Então, Jesus convida primeiro os 12 apóstolos, primeiro chamados discípulos, depois ele eleva a condição de apóstolos. Depois, com o passar do tempo, quando o grupo estava unido e começando a compreender mais ou menos, porque foram compreender realmente o plano de trabalho de Jesus após a sua crucificação. Então, depois, Jesus estende esse convite
aos 500 da Galileia. Está lá no livro Boa Nova, psicografia do Chico, pelo nosso querido irmão X. Então, ele estende esse convite aos 500 da Galileia, para que fosse para disseminar pelo mundo a boa nova, as claridades do reino. Mas quando Jesus faz o convite aos 12 discípulos, Jesus conhecia as diferenças de cada um. E por conhecer as diferenças de cada um, ele os convida. Porque é nas diferenças, nas relações diferentes que nós vamos desenvolvendo o nosso potencial de alma imortal. É nas diferenças que nós crescemos e nos enriquecemos. Nós queremos um mundo que todos pensem como nós, que ajam como nós, que o nosso filho seja uma extensão de nós, que o nosso companheiro seja uma extensão de nós. Não, amigos, nós crescemos na convivência com os diferentes. E o grande desafio é nós aprendermos a conviver em harmonia com os diferentes do nosso convívio, seja no nosso lar, seja no nosso local de trabalho, seja no nosso movimento espírita. Por que Jesus convida os 12 com tamanhas diferenças? Porque quando nós vamos estudar o perfil dos discípulos, nós vamos vendo que não tinha dois igual, porque não há dois seres humanos igual. Nós somos únicos, não há duas Nair em todo o universo. Não há dois Daniel, não há duas Maria, nós somos seres únicos. Trazemos experiências. Então, Jesus conhecia as diferenças, os convida, reúne em grupo, porque também conhecia o seu potencial. Também sabia das potências da alma, e nós precisamos conhecer as potências da alma, tratada e trabalhada por Leon Denis no livro O Problema do Ser do Destino e da Dor. Então, Jesus conhecia o potencial de cada um e investia no grupo de trabalho. Então, Jesus nos faz um convite, nos apresenta o seu plano de trabalho, investe na sua equipe, que somos todos nós. Não se exima dessa equipe de Jesus. Ele nos convida para aceitarmos o seu convite para a renovação e transformação do mundo. E nos traz, queridos amigos, os requisitos para que pudéssemos aderir ao seu plano de trabalho. E falando em plano de trabalho, e falando em liderança, não sei se vocês têm conhecimento, mas com certeza sim, que todos os grandes líderes da área da administração, os CEOs, os grandes administradores, quando eles vão estudar a liderança, falar sobre liderança, o primeiro líder a ser estudado é Jesus. Porque Jesus é considerado por todos os estudiosos de liderança o líder mais completo. Se nós estudarmos ou lermos um livro que não é espírita, mas é um livro de administração chamado O Monge e o Executivo, James Hunter, que é um dos que mais trabalha sobre administração, formação e tudo mais, ele avalia, analisa e aplica a liderança de Jesus. Jesus, não por acaso, é nosso modelo e guia. E qual é os requisitos para a adesão desejada? Ele nos convida. Que requisitos nós precisamos ter? Um coração sincero,
um coração sincero e puro. Vamos purificar o nosso coração. Agora se aproxima o Natal, se aproxima o final de ano. Nós fazemos propósitos para um novo ano. Que tal nós fazermos um propósito de purificar o nosso coração? Como é que eu purifico o meu coração? Limpando toda mágoa, todo ressentimento, tudo o que me faz mal, tudo o que me adoece, o vitimismo, a mania de reclamar, de se queixar, de lamentar, de esbravejar. Que tal a gente fazer esse propósito, amigos? Vocês sabem que eu estava aposentada, eu trabalhei 38 anos de carteira assinada, minha mãezinha adoeceu, e aí chegou o momento de eu, né, tirar um momento de retribuir todo o cuidado que ela teve com a grande família. Me aposentei em 2015, fui no INSS lá para saber quando eu ia me aposentar. A atendente me disse: se você quiser, amanhã tu estás aposentada, tu já tem tempo de sobra. Muito bem, me aposentei, isso em 2015, cuidei da mãe, a mãe partiu em 2019, estava em casa, em plena pandemia, tinha um cabelão, e aí resolvi mudar minha vida, cortei meu cabelo bem curtinho, não pintei mais, me libertei da tinta, né? Fiz uma revirada. Estava em casa de doméstico, sabe que dona de casa, que a maioria é mulher, sabe como é que é uma casa, né? A gente limpa da manhã à noite e tá sempre coisa para limpar, não é verdade? Mas estava ali naquela rotina. De repente surgiu um convite para... Fui indicada para voltar a trabalhar. Eu disse, mas será que vão me aceitar com essa idade, com meus cabelos brancos, com a minha aparência? Mas, em todo caso, marcaram uma entrevista, como era pandemia, foi entrevista online. Fui para a entrevista online, 3 jovens que abriam uma clínica, eu fui indicada e eles resolveram fazer uma entrevista comigo. E naquela entrevista eu fui contratada. Fiquei surpresa de ser contratada. E é um trabalho bem desafiador. Muito bem. Quando eu cheguei no primeiro dia que eu fui contratada, eu fiz um propósito comigo mesma. Vou prometer a mim mesmo que haja o que acontecer, eu vou ser educada, eu vou ser gentil. Porque às vezes o bicho pega, né, meus amigos? E a onça que está adormecida ali dentro, ela salta para fora. E quem dizer que não, é porque também está se iludindo, né? Que de vez em quando sai uma bicharada. Muito bem, então nós temos que fazer propósito. Então, quando as coisas lá estão fervendo, e fervem bastante, e eu penso, e aí eu digo, olha o propósito. Então, esse propósito, quem sabe desse final de ano, é nós purificar o nosso coração, pacificar a nossa mente, abrandar os nossos sentimentos. São requisitos para aceitarmos a proposta de Jesus. O coração puro e sincero, para quê? Para as claridades do reino dos céus. O convite de caridade à caridade e ao amor. Abrir o coração para a aprendizagem do amor. Dr. Sérgio Lopes, talvez alguns de vocês o conheçam. É um palestrante que eu sou encantado, uma pessoa magnífica. É um psiquiatra de Pelotas, e ele nos traz, nos livros dele, maravilhosos, que o amor é um processo que se aprende a amar. É um processo que a gente aprende. Então, quem sabe um dia nós falamos do processo de aprendizagem do amor. Então, nós temos que abrir o nosso coração à aprendizagem do amor. Por que a aprendizagem do amor? Para que nós pudéssemos servir com segurança e autonomia. Nós servimos a Jesus com segurança e autonomia
quando nós estamos inseridos nesse processo do amor. Por que com segurança e autonomia? Porque a vida vai nos desafiar o lado emocional. Eu só tenho autonomia de mim mesma se eu tiver um controle das minhas emoções. Porque se eu não tiver um controle das minhas emoções, se alguém gritar comigo, eu grito. Se alguém me xingar, eu xingo. No entanto, se eu tiver um controle das minhas emoções, eu me mantenho segura e tenho autonomia sobre as minhas atitudes e as minhas ações. E também isso é um processo de aprendizado, que quando nós resolvemos nos tornar, eu comecei nesse processo, tentando nesse ano, e esse ano fez um ano que eu estou lá no meu emprego, novamente, a cada dia sendo testada e convidada a ser educada. Então, é um processo. E nos fala, Joana de Ângeles, que a gente começa com dificuldade, com esforço, e com o passar do tempo vai se incorporando, vamos automatizando esse comportamento e nem vamos nos apercebendo que já estamos mais seguros, mais autônomos das nossas emoções. Então, esse também é um convite que Jesus nos faz e ele não é o nosso modelo e guia. Aí a gente para e pensa, já tive 1,50 m, com o passar da idade a gente vai diminuindo, né? Então a gente pensa que a gente é pequeno, que a gente não é capaz. Quem sou eu? Pobre de mim. Isso é falsa humildade, amigos. Isso é falsa humildade. Porque quando nós nos apropriamos do que é o espírito, como fala Kardec, Kardec pergunta: que é o espírito? E eles respondem: as inteligências do universo. Quando nós nos apropriarmos dessa certeza que somos as inteligências do universo, sem soberba, sem orgulho, mas nos apropriar desse potencial divino, está dentro de mim, está dentro de você, está dentro do Cristo. E ele nos lembra isso. Mas isso para nós passa batido. Nós repetimos, mas não refletimos. Ele diz: vós sois o sal da terra. Por que Jesus fala do sal? Porque lá, há mais de 2000 anos, o sal era uma mercadoria necessária para a sobrevivência, para a conservação, e era raro. Por isso ele nos compara a alguém que faz a diferença. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. A gente repete, mas não reflete. Então, nós vamos encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, no item 8, 9 e 10, 3 mensagens para a nossa reflexão belíssimas, cheia de conhecimentos que nos fala da lei do amor. Lá, numa das mensagens, vai nos trazer os espíritos superiores, que por mais abjeta, vamos ver no dicionário que é abjeto,
a última das criaturas que nós consideramos. Por mais abjeta que seja a criatura, traz na sua intimidade o foco ardente do amor divino, a centelha divina, a presença de Deus na nossa intimidade. Então, amigos, por que a nossa luz não está brilhando? Não sei se vocês um dia chegaram perto do Chico, mas a quilômetros de distância, a aura do Chico vibrava. E a sua aura, a sua presença de espírito, acolhia, consolava, curava. Provavelmente vocês já chegaram perto do Divaldo. Não dá uma emoção? Não dá muitas vezes uma vontade de querer chorar? É aquele amor, aquela centelha divina se expandindo por onde ele se encontra. É a sua luz brilhando. Então eu me pergunto, Nair, por que a tua luz não está brilhando? Por que a tua luz não brilha? Então nós vamos encontrar o porquê na lei do amor. Porque lá vai nos dizer Lázaro, que a luz não brilha, estou traduzindo com as minhas palavras, que a luz, essa centelha divina não está brilhando em mim, porque está ofuscada pelo orgulho e pelo egoísmo. Ah, então é isso que não está deixando a minha luz brilhar? É o orgulho e o egoísmo? Então vou me esforçar, não para combater, porque combater é violência, mas para aos poucos transformar os gestos de egoísmo em pequenos gestos de altruísmo, os gestos de orgulhos em pequenos gestos de humildade. Nós vamos substituindo as imperfeições e colocando no lugar delas as virtudes, e é o processo de aprendizagem. Então, sim, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo, e ele nos diz: sede perfeitos, como perfeita o vosso Pai. Convida-nos a fazer brilhar aquilo que há dentro de nós, que há em nós, que ninguém, eu não pego a luz de ninguém, ninguém pega a minha luz. E é tão libertador isso, porque nós vamos compreendendo que o nosso lugar ao sol, como nós dizemos, ninguém nos tira a não ser nós mesmos. Então, nós vamos nos compreendendo como esse potencial de alma imortal e vamos numa jornada de autoiluminação. É o convite para nós potencializarmos os nossos talentos. Nenhum de nós é despido de talentos. Muitas vezes nós não valorizamos os talentos que possuímos, porque não nos conhecemos. Não investimos nos nossos talentos, amigos, mas todos nós os temos em potencialidade. Então, amplie esse campo, nos convidando aos verbos perdoai, colocai a candeia sobre o alqueire, vigiai, amai, orai.
Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Pedi e se vos dará. Não nos dará a mega da virada, amigos. Porque talvez a mega da virada nos leve à perdição. Talvez nós não saibamos lidar com isso. Não é por acaso que reencarnamos com algumas necessidades para aprendermos. Então ele fala todos esses verbos, porque tudo no universo é movimento, verbo é movimento. Nos convida a andar, a buscar, a bater, né? A esforçar-se. Tudo é verbo, tudo é movimento. E amplia a visão no convite para a diversidade, convidando a criança, afirmando: deixai vir a minhas criancinhas, não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que lhes assemelham. Então, se nós nos parecermos com a criança briga com o amiguinho. O amiguinho até a morde, porque quem trabalha com criança sabe que às vezes um ou outro dá uma mordida. Mas dali, no outro dia, eles estão brincando junto. Eles não guardam ressentimentos. Eles brigam por brinquedo, mas de repente eles estão brincando junto no mesmo brinquedo. Não guarda ressentimento, não guarda rancor, não guarda mágoa no seu coração. Então, Jesus faz o convite à criança interna de cada um de nós, amigos. Nós temos uma criança interna. E muitas vezes, as nossas dores físicas e emocionais é a nossa criança interna que está ferida. Joana de Ângeles trabalha muito isso. A psicologia profunda trabalha muito a criança interna. Então, nós temos que resgatar essa criança interna. Botar nos nossos olhos a esperança de uma criança no porvir melhor e nos inserirmos nessas mudanças. E ele convida o idoso, convida a criança e convida o jovem, porque ele faz o convite ao moço rico. Lembram que está lá nos evangelhos? Quando um jovem rico o busca e pergunta a ele o que é preciso para conquistar o reino dos céus. E aí ele fala dos mandamentos, sintetiza os mandamentos no amor ao próximo e ao amor a Deus, o amor a si mesmo. E o jovem diz: tudo isso eu faço. Ele diz: Jesus, amigos, ele conhecia o que passava na profundidade da nossa alma. Ele sabia que aquele jovem realmente cumpria aqueles mandamentos, mas aquele jovem trazia na sua intimidade uma ilusão. Ele diz ao jovem: vai, vende tudo e vem e segue-me. E o jovem, isso é Amélia Rodrigues que nos relata, e o jovem diz a ele: me dá 2 dias que depois eu te sigo. E ele diz: amanhã será tarde. E o jovem então sai entristecido. Qual era a ilusão que esse jovem tinha? Esse jovem, amigos, era um exímio corredor de bigas romanas. Vocês sabem o que é bigas romanas? Já viram os filmes das competições de biga, aqueles cavalos majestosos, eles correndo lá dentro daquelas carretinhas? E esse jovem era como se fosse um corredor de Fórmula 1 da atualidade. Haveria dali 2 dias uma grande competição. E esse jovem queria encerrar a sua carreira no auge do sucesso, nas ilusões do mundo. Então ele pede para Jesus um tempo que depois ele o seguiria. E Jesus diz: vem hoje trabalhar na minha vinha. E o jovem vai para a competição da biga,
quebra uma roda da sua biga, ele cai, quebra o pescoço e desencarna. Jesus não o abandona. Jesus o recolhe, acolhe e remete novamente para uma nova reencarnação. Agora já com as suas ilusões se desvaneceu. Muitas vezes nós somos esse jovem. Jesus nos convida há 2000 anos e nós dizemos, depois eu vou. Depois eu vou. Quando eu me aposentar, eu vou. Quando isso acontecer, eu vou. É hoje que ele nos convida. Então, Jesus convida a todos nós para que nós possamos ir compreendendo o que Jesus nos fala. E mais adiante, numa conversa com Simão Pedro, ele eleva os seus companheiros de trabalho ao papel de amigo. Ele diz, já não vos chamo discípulos, chamo-os de amigos, porque um amigo sabe tudo o que se passa com o seu Senhor. Os discípulos, que seriam servos, nem sempre sabem. Mas vos chamo de amigo, porque tudo o que aprendi de meu Pai, eu vos tenho ensinado. Então, Jesus é o nosso amigo incondicional de todas as horas. É o médico das nossas almas cansadas e sobrecarregadas. E nunca como nos dias de hoje, nós precisamos tanto da presença de Jesus. Então, meus amigos, nesse diálogo, Jesus vai nos falar do seu plano de trabalho para o mundo atual e o convite é um convite da união. Ninguém faz mudança sozinho. O nosso planeta, o nosso país não se transformará senão com a nossa transformação. E lá nos obreiros do Senhor, Jesus vai nos dizer, ditosos que hajam dito a seus irmãos, trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que quando o Senhor chegar, encontre a obra acabada. Então, o trabalho é coletivo e colaborativo. Não há como fazermos sozinhos. Então, não nos isolemos. Vamos nos engajar na nossa transformação e assim nós, aos poucos, vamos transformando o mundo ao nosso lugar. O convite é a solidariedade entre as gerações, porque ele convida o idoso, ele convida a criança e ele convida o jovem. É uma solidariedade entre as gerações. Nós precisamos aprender a conviver com todas as gerações, porque quem já está mais adiantado no retorno à pátria espiritual viveu muitas experiências, nós podemos aprender. E quem está chegando vem com a memória novinha para nos ensinar. Então, nós temos que estar sempre aberto ao aprendizado na convivência. É a solidariedade, então, entre as gerações. É a colaboração entre o educador e o educando. É por isso que o convite de Jesus é permanente para todos nós. Todos nós estamos imersos nesse universo do Cristo. Então, esses são os convites de Jesus. E para encerrar essa fala, que falei até demais, eu trago aqui a poesia de João Cabete. Se vocês buscarem no YouTube, ela é musicada, que diz o seguinte: vem Jesus, divino amigo, vem trazer a tua paz. Só tu és o nosso abrigo e venturas mil nos traz. Vem, ó meigo nazareno, este mundo consolar.
Vem com teu olhar sereno toda a terra iluminar, afastar do mundo a guerra, o chacal devorador, que destrói tudo na terra, espalhando luto e dor. Há gemidos de aflições, já não há mais primavera. Criancinhas pedem pão, homens lutam como feras. Vem, Senhor, vem reflorir os caminhos. Vem, Senhor, vem perfumar corações, exterminar a dor e fazer calar os canhões. Vem, Senhor, com teu amor tão profundo, iluminar consciências e fazer feliz o mundo. Muita paz. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, Nair, por esse manancial de conhecimento que você nos trouxe. Isso, assim, nos faz refletir, pensar, né? Quanto nós nos equivocamos no nosso entendimento do que o Mestre nos trouxe, né? E se a gente analisar, todos os dias nós estamos sendo convidados. E a gente não se dá conta. E aí a gente começa a chegar o final do ano, Natal principalmente, que é o aniversário de Jesus, e a gente confunde a forma de encarar esse momento tão grandioso, né, desse convite do Jesus. E a gente pensa em coisas que não nos levam a nada, a gente não pensa nas coisas do espírito, mas as coisas da terra, né? Ah, eu tenho que melhorar minha casa, eu tenho que pintar a casa, eu tenho que trocar o sofá, está chegando o Natal. E esquecemos do principal, que é aceitar o convite de Jesus. E como tu colocou, é interessante, a gente vai protelando, deixando, porque eu não me aposentei, porque eu não estou numa condição financeira melhor. Até o que tu colocou foi muito importante, que alguns encontros nossos atrás, houve esse debate sobre eu ter mais condições para ajudar as pessoas, condições financeiras, e às vezes, ou na grande maioria das vezes, não é o que eu possuo que vai me proporcionar maior ou maior caridade para com os outros, né? Mas a forma que eu faço essa caridade. E eu te pergunto, por que nós estamos assim ainda nesse, eu diria assim, patinando, sem conseguir evoluir, não é, Nair? Por que nós estamos ainda quase que parados, sem entender esse convite do Mestre, que você tanto também nos colocou? Kardec responde: na raiz de todos. Eu fiquei impressionada com o todos. Na raiz de todos os males está o egoísmo. A guerra é o egoísmo, as brigas entre nós é o egoísmo. Na raiz de todos os males está o egoísmo. Porque é fora da caridade que não há salvação. Que é caridade? Como Jesus entendia, na questão 886 do Livro dos Espíritos, não é o dinheiro, não é os bens. Benevolência para com todos. Todos. Não é só o que torce para o meu time. Não é o que só do meu partido. Não é só que tem a mesma profissão, é todos. Benevolência para com todos. Indulgência com as imperfeições alheias. Eu convivo contigo, Daniel. Eu devo ser indulgente com as tuas imperfeições, porque tu és hoje a melhor versão de você mesmo. Você é o que tu consegue ser. Então, eu tenho que ser indulgente com o outro. E perdão das ofensas. É por isso que nós ainda não avançamos, Daniel. É verdade, né, Naira? O egoísmo, como ele nos é prejudicial. Eu estava ouvindo, agora tu falando isso aí, eu lembrei de uma palestra do Haroldo Dutra Dias, em que ele diz que nós vivemos em tribos ainda. Aí, como nós somos primitivos, né? Você não é da minha tribo, então eu não cuido de ti. Você, as tribos, né? Minha família é uma tribo,
o meu bairro é outra tribo, eu sou de país tal, já é uma tribo. Então, nós vamos nos subdividindo em tribos. Eu sou de tal cor, eu sou de tal tribo, eu sou de tal tendência sexual, eu sou de outra tribo. Então, todos nós temos tribos agora. E o que é isso? Nós mesmos incentivamos essa divisão, e não a união. É o próprio homem que vai se separando, né, em tribos. E isso é interessante, é o egoísmo realmente, né? E a gente vendo esses finais dos tempos agora, como se diz, né? Que é essa mudança para a regeneração, como isso está tão saliente, assim, tão, né? Será esses espíritos que estão reencarnando com essas últimas oportunidades? Ou somos nós ainda tão viciados que não conseguimos nos transformar, não é, Nair? Exatamente, é um momento assim bem desafiador. Tu faz a decisão. Quando tu fala em tribo, eu penso que eu sou uma cidadã do universo, né? Se eu estiver aqui, se eu estiver, eu sempre digo assim, ó, eu amo o Brasil, Deus o livre, eu amo o Brasil, realmente sim. Mas se eu tiver que viver, aonde eu tiver que viver, eu sou uma cidadã do universo. Um dia o planeta Terra vai se acabar, o Brasil não vai ter, né? Porque é na lei do progresso, nós sabemos que isso aí, né? Tem um período de vida e né? Se transforma, né? Os continentes não se transformaram, não houve uma mudança toda geológica no planeta. Então nós ainda pensamos muito, não como espírito, nós pensamos muito bairristas, muito pequeno ainda. Né? Quando nós entendermos esse processo, essa grandeza, gente, quando nós entendermos, o Herculano Pires dizia, quando o espírita compreender o tamanho da causa que ele está envolvido, ele transforma o mundo. Mas nós vamos fechando em tribos. É o meu centro, né? É a minha casa. Tudo é meu. Na verdade, nada é meu, nem o corpo. Quando nós vamos ler lá a verdadeira... Há muitos anos atrás, eu estava fazendo evangelho no lar e eu li lá. Nem o teu corpo vos pertence. Eu não tinha me dado conta. Não me pertence mesmo. Daqui a pouco eu deixo ele, vou embora. O que é meu, Daniel? São o que eu posso levar aqui dentro. São as minhas conquistas de alma imortal. O resto, minha casa, meu carro, meu isso, nada, é empréstimo temporário. Está lá na verdadeira propriedade. É verdade, né, Nair? E a gente tem um pensamento muito, muito materialista quando eu digo assim, o meu espírito. Quer dizer que eu sou um corpo, então, né? A gente não se dá conta disso. E Exatamente. você vendo as próprias religiões dizendo, porque o meu espírito e tal. Mas não, é o meu corpo. É o meu corpo. É. E com isso, falando isso, Daniel, eu não digo assim que você não deva conservar a tua casa, porque é um empréstimo. Tudo que nós temos, nós devemos conservar. Conservar não é se apropriar, não é se deixar possuir. A gente pode possuir sem se permitir ser possuído por aquilo, né? Então, isso não é errado. Agora, se você fica muito egoísta, aí é a questão, né? Então, tudo é muito equilíbrio, né? Nós temos que ter muito equilíbrio. Mas daí eu passaria a noite toda conversando contigo e trocando ideias, porque eu gosto muito da tua forma de colocar a doutrina espírita, mas eu vou também passar a palavra aos nossos amigos se questionarem. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta para Nair, algum questionamento? Gorete, Vita, por favor, fique bem à Eu só vontade. queria dizer que eu estava com saudades de você, Nair, muitas saudades, e agradecer a todo o teu esclarecimento, essa palestra maravilhosa e esclarecedora que tu fizeste hoje de noite. Não tenho nada a te perguntar, só até agradecer. E para mim, como disse o Daniel, clareou muita coisa que a gente passa desapercebido pela própria
situação em que estamos vivendo hoje em dia, né? A gente se deixa passar e não percebe os convites de Jesus, não nos percebemos mais, né? Na verdadeira situação aqui nos encontramos aqui, mesmo nos querendo na nossa reforma íntima, no nosso melhoramento, e mesmo querendo aceitar os convites de Jesus, mas tão atribulados que estamos, a gente acaba deixando passar muitas vezes, né? Muito obrigado e um beijo grande no teu coração. Muita saudade. Beijo, Rita. Fiquei bem feliz de te ver por aí. Gorete, algum questionamento, alguma colocação? Eu estou aqui pensando comigo. Dona Nair, a senhora está me ouvindo? Está me ouvindo? Deu uma travada aqui. Estou te ouvindo. Estou te ouvindo. Nós poderíamos entender como convite de Jesus, por exemplo, a nossa existência, algumas tendências, algumas situações que são, vamos dizer assim, quase que repetitivas, né? São caminhos que, apesar, né, com o passar do tempo, acabamos meio que chegando perto de algumas situações e às vezes há uma dúvida, né, se realmente seria aquilo ali mesmo, se é o nosso chamado, se é o nosso convite mesmo, né? Pelas impressões que a gente tem, que nos pede realmente aquilo que você falou, né? Para o perdão, né? Compreender a situação do outro, dos outros, se é o nosso caminho mesmo, um convite assim bem específico, vamos dizer assim, do nosso mestre. Tá fechado. Nós devemos florescer onde onde Deus nos plantou, né? Então nós estamos no lugar certo com as pessoas certas. Nós entender o outro não significa que eu vou ser conivente com o outro. É uma diferença. Mas eu tenho que dar o direito do outro, às vezes, até de errar. Porque nós não queremos que o outro cometa um erro, mas nós também cometemos o erro. Então, a gente vai ampliando esse olhar. Não significa que eu sou conivente com a atitude da criatura, mas eu não vou prejudicá-lo, se eu puder não prejudicar. E o que tu falou, que parece que às vezes está se repetindo algumas experiências na nossa vida, aí eu me pergunto, por que novamente eu estou vivendo esse ciclo? O que eu preciso aprender que eu não aprendi novamente? Vai como num círculo vicioso e nós voltamos na mesma experiência, às vezes até com pessoas diferentes. Então, que lição eu preciso aprender? Eu comecei a fazer isso, a perguntar para mim, Nair, tu tá de novo nesse ciclo vicioso, vai e volta aqui? O que tu não aprendeu? O que eu preciso aprender para seguir adiante? Porque quando a gente aprende a lição, a gente segue adiante. A gente procura não repetir os mesmos erros, os mesmos equívocos, né? Os mesma tentativa. Agora eu posso dizer uma coisa, o que a espiritualidade nos diz? Que mesmo errando, nós estamos aprendendo. Parece contraditório, mas nós vamos vendo, estudando a vida de Paulo de Tarso, estudando a vida do senador Públio Lentulus, né, Emmanuel, quanto aprendizado ele teve após aqueles erros que ele teve. Então, a gente não pode ser muito carrasco, nem nosso e nem do nosso semelhante. Porque muitas vezes nós somos algozes de nós mesmos, né? Então, o convite é o auto-amor e o amor ao próximo. O amor, uma mãe educa, não educa? Uma mãe ama o filho, ela educa. Ela vai corrigir, ela vai chamar atenção,
ela vai mostrar o caminho. E muitas vezes ela vai ser muito firme com esse filho, porque essa mãe ama esse filho. Então é mais isso. Tem um amigo nosso na Fergs, que é o Vinícius Lousada, que ele sempre nos fala uma frase que eu acho extraordinária. É firmeza com gentileza. Né? Eu acho que isso é o equilíbrio que muitas vezes nós não sabemos. Às vezes, na firmeza, nós vamos para a grossura e esquecemos da gentileza, né? Não sei se eu consegui trazer alguma coisa que te interessasse aí, amiga. Foi bem, bem, bem o que eu precisava, me respondeu muito bem, e tirou muitas dúvidas, e vai me dar mais certeza do que eu devo fazer. Obrigada. Vamos aproveitar para explorar bem a Nair hoje, né? Depois eu não sei quando ela vai poder fazer outra palestra para nós, mas quando que vem já está convidada, né? Quando tiver uma data, um mês, vamos negociar. Kátia, você tem algo a colocar, algo a perguntar? Tá fechado teu microfone. No momento, não, só agradecer, e foi muito positivo tudo que a gente ouviu, e tenho certeza que vamos nos transformar a partir desse momento, com certeza. Suas palavras foram abençoadas, com certeza. Gratidão. Muito bom. Fátima, a Fátima está escondidinha hoje, Fátima. O que você... Algum questionamento, alguma colocação, Fátima? Não, também igual a Kátia, só gratidão, muito aprendizado. E só uma parte que a gente estudou, né, semana passada, a Lei do Amor, e me chamou muita atenção na Lei do Amor, uma palestra que eu assisti no YouTube, que falava, né, a fortaleza que é a Lei do Amor, quando uma mãe vai visitar um filho que está encarcerado e naquele abraço desperta do coração daquele criminoso a centelha divina, né? Foi o que você falou hoje na reunião, né? Eu me senti novamente emocionada de reportar a este fato, tá? Obrigada, gratidão mesmo por tudo. Mas que beleza, tu sabe que eu trabalho nessa área também, né, Maria? E realmente o que tu fala, assim, é algo que do amor ninguém foge. E o amor, no dizer da Joana de Ângeles, o amor que acolhe, o amor que cura, o amor que salva. O amor é a força mantenedora e equilibradora do universo, porque promana de Deus, nosso Pai. O amor é o remédio para todas as feridas do corpo e da alma, amigos. Muito bom. Geni, o que você... Tem algum questionamento, alguma colocação, Geni? Tá fechado teu microfone. Abri. Só gratidão, Daniel, de ter assistido essa palestra maravilhosa. E, meu Deus, é muita aprendizagem para uma noite. Muito obrigada, Nair. Valeu, assim, muito para mim. Muito bom. E obrigada, Daniel, né, por ter me chamado. Obrigada. Uhum. Valdirene? Jussi? Não, só agradecer, né? Foi muito bom mesmo. Como disse, eu acho que a Maria, foram palavras abençoadas, né? Muito obrigada. Muito bom. Tayane? Vou agradecer a Nair também, eu estava... É a tua filha, Daniel, meu Deus do céu. Eu disse assim, mas eu conheço, essa eu conheço, jamais imaginei. Tudo bom, Thay? Tudo bem? Tudo bem.
O que eu ia dizer é que enquanto o pai falou, né, que a Nair foi a facilitadora lá do primeiro estudo dele, né, e eu estava me lembrando disso, que, nossa, eu te escuto, assim, com uma admiração pela pessoa que tu é, que eu me sinto naquela época, sabe, de quando eu te conheci, e as trocas, né, das aulas, e teve um momento que eu participei das tuas aulas também, e tu falou algo durante a tua exposição que me pegou bastante, assim, que é essa questão de nós percebermos o nosso valor no universo, né? E quantas vezes a gente acaba se diminuindo tanto e acaba influenciando em todas as áreas da nossa vida. E a partir do momento que nós olhamos para dentro de verdade, né, da nossa capacidade, como isso expande para tudo também. Então, te agradeço também pela tua fala e tem muitas questões, né, que pegam a gente e nos fazem refletir e queria expor, então, essa foi, para mim, de tudo, né, que tu falou, que foi muito valioso, porque eu acho que a gente se identifica ainda mais quando é algo que a gente está vivendo, né? Então, eu tenho feito a minha terapia aí há mais, já deu 3 anos e pouco, então, nesse processo que eu sempre fui muito quietinha, sempre observei muito e nunca me coloquei no mundo, né? Então, esse ano até está sendo ainda mais transformador por essa questão, até na aula mesmo, de eu conseguir falar as coisas que eu penso, porque eu sempre fui muito, eu não tenho nada a acrescentar, então não vou falar nada, né? Então, foi muito importante eu ouvir ainda mais uma pessoa como você, como eu te disse, né, que tem uma admiração tão grande, e essa fala de quando nós enxergamos quem nós somos, né? Então, se nós conseguirmos enxergar isso, que eu fico pensando, se nós enxergarmos, imagino aos olhos de Deus, né, como ele consegue nos enxergar. Então, se a gente se enxergar, não um grãozinho de areia que seja, e entender que ele nos vê de uma forma muito mais grandiosa, eu acho que a gente tem uma coragem a partir daí, né, de fazer grandes coisas no mundo também. Exatamente, é confiar no nosso potencial, Thaís. Tá? Eu tenho vários filhos espalhados pelo mundo daquele grupo lá ainda. Eu estava agora há pouco falando com o César, que está lá no Mato Grosso, que era do nosso grupo. Não sei se tu lembra, Daniel, do César, Não, que ele não. se formou em assistência social. Tá? Agora há pouco eu estava falando com ele. Eu disse assim: meus filhos estão espalhados pelo mundo. A gente acaba sendo meia mãe às vezes, né? Que bom ver você, Thaís. Fiquei bem feliz. Igualmente. Margarete, por favor. Vou pedir novamente. Vou aproveitar a ocasião. Quando você falou em Brilha a Vossa Luz, né? E podemos, quando realizamos um trabalho assim, muito simples, mas que temos o objetivo assim, que no futuro, né, de formarmos pessoas simpáticas à causa e que gostariam de trabalhar conosco também no futuro, termos um estudo, alguma coisa assim. Mas já me disseram também que, tipo assim, que poderia ser um orgulho da minha parte, ou uma vaidade, mas eu posso dizer que não é isso que me movimenta. Nunca foi, porque desde criança a gente estava acostumado a fazer trabalhos, né, com outras criaturas na casa espírita, em casa também, com a minha mãezinha, e aí sempre fica naquela dúvida, né? Será que eles estão com a razão? Que lá no fundo talvez tenha a ponta do orgulho, da vaidade, ou o meu coração está certo quando ele diz que não é isso que eu quero realmente fazer um trabalho sério, mas sem que a minha pessoa sou, né? Claro, tem que ter alguém afim, senão nada sai, né? Não se realiza, não se concretiza, mas que não é esse o objetivo realmente é levar o bem-estar, o acolhimento, o atendimento, né, às criaturas, no caso que a gente realiza são com recém-nascidos, né. Você poderia me dar
um help? Eu vou te falar assim, ó. Eu gosto muito de uma fala da Madre Teresa de Calcutá, que ela diz o seguinte: se gritarem contigo, não grite. Se te xingarem, não xingue. Se te criticarem, não critique. Nunca foi entre você e eles, sempre foi entre você e Deus. Porque Deus conhece as nossas intenções, né? Deus conhece as nossas intenções. Então, se nós temos intenção de fazer o bem, nós devemos pôr a mão na massa e fazer o bem, né? Não, e lá no fundo, se tiver um pouco de orgulho, um dia nós vamos compreender e a gente vai aprender com tudo, né? Então, a gente precisa fazer alguma coisa de bem que te dê um prazer, que te dê uma harmonia na alma, questão assim, né? A gente começa fazendo pequenas coisas, como diz Francisco de Assis. A gente começa fazendo o possível, até que um dia a gente atinge o impossível, né? Então, a gente começa devagar, com humildade, pequenas coisas. E as pequenas coisas vão fazendo a diferença no mundo. Obrigada. Muito bom. Lina, alguma pergunta, Lina? Algum questionamento? Pergunta nenhuma, só agradecer imensamente e dizer que quando alguém nos diz com tanta exatidão, com tanta firmeza, como a Anair nos falou hoje, que ela tem assim uma clareza na palavra para dizer para a gente que a gente tem um lugar no mundo e que a gente tem luz interna, isso é gratificante demais. Isso é um impulso para... O melhor Natal que nós vamos ter esse ano vai ser por essas palavras, Nair. Muito obrigada. Olha, que brilha a vossa luz. Muito bom. Eliane Sassi, vou chamar o sobrenome, porque tem duas Elianes, né? Ah, sim. Estou aqui encantada, Nair, com a tua palestra, o teu conhecimento. Muito obrigado mesmo. Nossa, foi de muita valia, viu? Eu que agradeço. Muito bom. Eliane Visali agora. Tá sem o microfone. Só agradecer a luz, quanta sabedoria presente para o outro ano. Meu Deus, muito obrigada, viu? Muito obrigada. E o nosso jovem amigo que está estreando hoje, Messias, algum questionamento, alguma colocação? Então, boa noite a todos, primeiramente. Boa noite a Daniel, a Anaí e a todos os colegas. Oi. Só agradecer mesmo, né, pelo aprendizado. Primeira vez que eu estou por aqui. E é isso aí, eu acho que a gente tem que fazer o bem sem olhar quem, né? Então, o mais importante é isso e procurar fazer o nosso melhor enquanto não houver condições para a gente fazer melhor ainda. E só agradecer mesmo, foram palavras muito boas, né? Então, muito obrigado, Anaí, ao Daniel pela oportunidade. Um excelente Natal a todos aí, que a gente entenda que o Natal não é o que as pessoas pensam, né? É bem diferente. Obrigado. Muito bom. Denise? Só agradecer também a Nair, porque foi maravilhosa a palestra. Muito bom. Acho que todos já se manifestaram. Então, vamos encerrar o nosso encontro hoje. Nair, eu posso te convidar para fazer nossa prece final? Pode. Então, queridos amigos, esse é um momento, assim, digamos assim, que se nós convidamos Jesus para estar conosco nesse momento.
e é o seu olhar sereno e bondoso sobre todos nós que aqui nos encontramos. Que o seu infinito amor adentre cada lar, fluidificando as águas, abençoando cada lar, levando conforto para todos os familiares. E que nós, unidos num propósito de bem, de paz, de luz, como um feixe de varas iluminados, possamos propagar essa luz para todo o universo que necessita da presença amorável de Jesus. Nós te agradecemos, Pai de amor e misericórdia. Te agradecemos, amigo incondicional das nossas vidas, Mestre Divino Jesus de Nazaré. E saudamos os momentos de comemorações em teu nome. E ajuda-nos que o nosso coração se transforme em manjedoura para acolher a tua mensagem e nós nos tornarmos teus servidores, levando a paz, a luz e a harmonia para todos aqueles que passarem pelo nosso caminho. Desejamos a todos muita paz, gratidão pela oportunidade aos amigos queridos, aos irmãos de almas, e até o próximo ano, se Deus assim nos permitir. Assim, desejamos a todos uma excelente noite e um abraço fraterno em cada um. Muita paz.